Boa tarde a todos. É um renovado prazer encontrá-los novamente. Estamos no limiar deste semestre, mais uma aula e mais a nossa prova, e estamos realmente liquidando o direito internacional privado. Eu almejo, sinceramente, que todos tenham um grande aproveitamento na segunda prova de G1 e que todos, se Deus quiser, possam ser aprovados por média, se possível, certo? De qualquer sorte, as datas das provas finais todas já estão pré-elaboradas dentro do nosso Moodle e, como tanto, evidentemente, se houver alguma dúvida, eu fico à disposição. Muito bem. Em prosseguimento à disciplina, vamos tratar acerca dos chamados contratos internacionais. Se vocês recordam-se daquela aula que iniciou lá no início deste semestre, quando se falava na estrutura do direito internacional privado, e, posteriormente, quando se estabeleceu uma análise mais focada acerca das questões envolvendo a lei de introdução às normas de direito brasileiro, evidentemente que nós aqui estamos hoje consagrando a análise de uma norma específica. E, evidentemente, que esta análise é uma análise que se faz necessária à medida da importância do tema, normalmente para o direito privado internacional, que é a questão, então, envolvendo os contratos internacionais. Certo? Bom, pessoal, eu gostaria de iniciar dizendo que todo contrato internacional é uma obrigação inserida no corpo de um documento, de um instrumento, invariavelmente documento escrito, né? Porque, afinal de contas, é ele que pode garantir a devida segurança jurídica a qualquer negócio, em que pese não podermos descaracterizar a possibilidade de existência de contratos orais ou verbais, como quiserem. Evidentemente que aqui nós temos um contexto de maior dificuldade de comprovação da existência do pacto, ainda assim, a lei não fala em prejuízo na formalização de um contrato dito oral, desde que devidamente provadas as cláusulas e as condições com que este ajuste foi estabelecido. Ok? Muito bem. A primeira questão que eu gostaria de trazer ao foco, e exatamente dentro do conteúdo do direito internacional privado, é que esses contratos, na verdade, têm fundamento em dois pontos estruturais básicos. O primeiro é o aspecto da negociação do contrato. E o segundo aspecto é do contrato propriamente dito, ou a elaboração do contrato de acordo com aquilo que foi negociado. De fato, a negociação de um contrato internacional, ela se procede com uma série de e necessárias respostas a grandes indagações que se colocam quando o cenário contratual envolve dois ou mais ordenamentos jurídicos. Assim sendo, a primeira questão a ser analisada é, diante da evidência de que você está contratando um ajuste de natureza internacional, quem é o seu partícipe desta relação? Quem é a outra parte do contrato? E, mais do que isso, a primeira questão que deva ser bem adequada: a que sistema jurídico se insere a outra parte? Ora, quando eu falo em sistema jurídico que insere a negociação comigo, ou com quem quer que seja, eu tenho que saber, em primeiro lugar, qual é o ordenamento jurídico que envolve este sujeito. Vamos imaginar que eu estou negociando um contrato com uma empresa francesa. Ora, esta empresa, evidentemente,
vai pertencer ao mesmo sistema jurídico do direito brasileiro, que é o chamado civil law, ou o direito escrito. Assim sendo, a ascendência romano-germânica deste contrato é estruturalmente na mesma base da raiz que liga os dois ordenamentos jurídicos. Nós vamos ter uma facilidade maior de fazer uma espécie de relação entre os dois sistemas, porque eles pertencem à mesma categoria. O que eventualmente poderia ocorrer é que eu me envolva contratualmente com parte que está vinculada ao sistema do common law, ou o sistema do direito costumeiro. Diante da argumentação de que o direito costumeiro envolve-se ou relaciona-se com um sujeito vinculado ao sistema do civil law, ou direito escrito, nós temos, então, que aglutinar uma questão importantíssima na formalização das negociações deste contrato. O contrato vai se lastrear na regra escrita ou o contrato vai se vincular à regra costumeira? Então, vejam a importância fundamental, porque ambas têm uma estrutura diferenciada. E nisto está a grande importância em se estabelecer a que tipo de sistema jurídico nós vamos concentrar o nosso a nossa regulamentação acerca deste contrato. Em segundo lugar, a questão básica do direito internacional privado. Neste relacionamento, nós temos que estabelecer a análise focal de qual é a lei aplicável ao contrato. Ou seja, na incidência de um conflito interespacial privado representado pelo contrato internacional, que lei nós vamos aplicar? A brasileira ou a francesa? A brasileira ou a inglesa? E isto está estruturado no direito interno brasileiro, se vocês bem se recordam, através da lei de introdução. E esta lei de introdução é que vai direcionar para que regra há que ser aplicada naquela relação. Mais importante do que isto, qual o foro competente para processar e julgar eventuais conflitos oriundos destes contratos? A jurisdição sobre aquele contrato é concorrente ou é exclusiva? Evidentemente que isto está devidamente tangenciado também na análise do Código de Processo Civil brasileiro ou das regras processuais civis francesas ou inglesas, de acordo com as circunstâncias. Ora, com essas duas definições, eu estou já dando um grande passo para estabelecer as negociações propriamente ditas dentro do contrato. Assim, eu vou, por exemplo, escolher que tipo de contrato eu quero elaborar. Eu vou elaborar a forma contratual chamada contrato tipo, que é um contrato pré-estabelecido e que tem a mesma redação uniforme em relação a determinados temas de natureza contratual, ou eu vou me prender às regras vinculadas às condições gerais da venda que foram postas, certo? Como se procedeu essas negociações e quais são as condições que nós negociamos entre nós. Ou, singelamente ainda, uma outra forma, a mera fatura, ou a fatura pro forma,
que é, na verdade, a simplificação de um contrato internacional através da comprovação da negociação estabelecida entre as partes, o que é representado pela fatura mercantil, ou seja, a fatura que tem um modelo de contrato, estabelecendo a mercadoria, o preço, certo? E outras questões envolvendo outros tópicos do contrato internacional, em regra. Muito bem, vejam que nós estamos evoluindo ainda no aspecto da negociação contratual. Ou seja, eu me reuni com o meu contratante ou com o meu contratado e estamos trocando ideias que são fundamentais para a elaboração posterior do contrato. Vejam que tudo que for negociado no contrato e que for aprovado pelas partes, na verdade, já está implicitamente representando a obrigação contratual. Uma questão outra que muitas pessoas se esquecem de cogitar. A questão relativa à cultura. A cultura existente entre um Estado e um outro Estado. Se eu sou brasileiro, a minha cultura está impregnada no nosso próprio direito. Nós temos hábitos, nós temos formas, nós temos estrutura, nós temos métodos de negociar. Isso também ocorre na cultura diversa ou do estado do contratante ou do contratado. E nós temos que necessariamente respeitar as culturas para que não ocorra a intervenção de uma norma ajustada em desacordo com as práticas de um Estado ou de outro Estado. Porque isto vai ferir o que chamamos de ordem pública constituída. Isto vai ferir a soberania nacional daquele Estado ou do meu Estado. E isto vai ferir estruturalmente, certo? Os usos e os costumes aqui adaptados. Este aspecto cultural, então, que vai determinar, então, o que vamos negociar e o que pode ser negociado e o que não pode ser negociado, é a questão que vai embasar toda a negociação, porque ela tem que ser estritamente respeitada na hora da elaboração do contrato. Por outro lado, ainda numa última concepção, vamos imaginar que o contrato que estamos estabelecendo não seja importação e exportação, singelamente, mas um contrato de transferência de tecnologia entre, por exemplo, uma empresa indiana e uma empresa brasileira. Esta transferência, que é feita pela empresa indiana, no caso, em favor da empresa brasileira, vai importar num outro tipo de negociação que não é comum em todos os contratos. E esta negociação específica nós vamos denominar de acordos de confidencialidade. Ou seja, a parte que recebe por cessão, por transferência, uma série de informações de natureza tecnológica que constituem-se base do produto negociado ou do serviço ajustado, há que ser confidencial entre as partes. Ou seja, a parte cedente vai obrigar a parte cessionária a respeitar os limites dessa confidencialidade. Eis que, desrespeitando, nós vamos incidir em gravíssimo violação da norma jurídica posta. Ok? Muito bem.
Como nós sabemos, ainda sob o aspecto de análise não meramente oral das negociações procedidas, nós podemos estabelecer também que estas negociações vão ser viabilizadas através das chamadas cartas de intenção ou carta de pré-contratualidade, como no inglês, letter of intent. Ora, nesta carta, nós também temos que ter a devida cautela com certos elementos que vão consagrar a formalização deste termo, que é um termo pré-contratual obrigatório entre as partes. Assim sendo, primeiro, qual é o negócio que nós queremos formalizar? Eu quero negociar um contrato de joint venture, eu quero negociar um contrato de transferência de tecnologia, eu quero negociar um contrato de representação comercial, eu quero formalizar um contrato de outras fórmulas de negociação. Em primeiro lugar, tem que saber qual é o objeto do negócio que nós estamos buscando. Ora, evidentemente que isso não é algo muito confuso, ou muito complexo, porque, na verdade, o que nós pretendemos, se é a compra de produtos, se é a compra de informações, se é a compra de participação societária, o que é, afinal de contas, que nós queremos, está imbuída no espírito dos próprios contratantes. Aquele que adquire e aquele que leva ao outro a oferta. Em segundo lugar, indispensável e evidentemente garantida a necessidade de interpor-se uma cláusula a respeito do preço de aquisição daquele produto negociado. Ou seja, eu vou envolver um valor na aquisição do produto ou eu vou investir neste produto, me tornando uma espécie de, entre aspas, sócio. Ou seja, eu tenho que definir também, de acordo com a estrutura do contrato, que tipo de preço vai ser formalizado quando do fechamento desta negociação. Ora, eu estabeleci, então, qual é o negócio, qual é o preço, e eu tenho que estabelecer agora qual é o plano dos nossos negócios. Este plano de negócios é tudo aquilo que vai intercorrer por direitos e por obrigações estabelecidas pelas partes. Ou seja, o que eu posso e o que eu não posso fazer. O que meu adverso, aquele que vai, na verdade, desculpe, a palavra não é correta, mas aquele que quem estou contratando, o que ele tem que proceder para realizar plenamente o negócio. Assim sendo, neste plano de negócios também vai constar o que nós chamamos de prazo para concluir essas negociações. Porque nós não podemos ficar eternamente negociando um contrato e nunca formalizá-lo. Então, vejam, já na carta de intenções, nós já vamos estabelecer, nós temos um prazo, por exemplo, de 6 meses para negociar a base contratual. Nós temos um prazo de 1 mês para negociar, ou quem sabe, 1 semana. O prazo é fatal, porque, decorrido este prazo, a abertura da oferta feita por uma das partes vai decair. E, eventualmente, ele vai tentar modificar a estrutura do próprio pacto. Então, este prazo de conclusão das negociações é indispensável. Finalmente, como, quando e quem vai assinar este acordo de intenções? É um procurador?
é o próprio diretor, presidente da companhia, é a pessoa jurídica da empresa brasileira sediada em Roma, enfim, quem vai assinar o contrato? E aqui estou me referindo do acordo contratual. Por outro lado, dentro deste contexto de intenções a serem procedidas, eu vou estabelecer um encaminhamento de providências prévias relativa à ajuda na tomada de decisões. E isto vai determinar que nós temos que estabelecer uma investigação minuciosa daquela transação, para que ela não incorra em insucesso. O que em inglês nós denominamos de due diligence. Due diligence. Vejam, esta letter of intent, ou esta carta de intenções, então, é o início formal de um contrato que vai ser elaborado dentro dessas bases negociadas. Repito, podendo ser oral ou podendo ser por escrito. Certo? Então, vejam, estas medidas negociais preliminares vai conduzir expressamente a uma lista de definições pré-contratuais. Ou seja, aquelas que estão inseridas no início do contrato. Ou seja, aquilo que foi acordado pelas partes. Vamos fazer um exemplo bem simplista. Considerando que Ricardo quer comprar produtos importados da República da Polônia através da empresa X, considerando que a empresa X é detentora de tecnologia e garantia na entrega dos produtos respectivos, assim por diante. Considerando que o preço formalizado... Então, veja, esta é a definição das normas pré-contratuais que deve estar constando depois no contrato, se não houver uma carta de intenções prévia. Bom, pessoal, desculpem, porque houve uma interrupção aqui momentânea. Acho que estão me ouvindo, né? O vídeo está ligado e o gravador ligado. Vamos continuar, então. Existe uma pré-definição através de listas de objetivos, do acordo formalizado, estabelecendo, além de tudo, os conceitos de eventuais termos técnicos ou negociais que foram elaborados. Ou seja, sempre é bom que se estabeleça uma espécie de glossário ou vocabulário de termos mais complexos, que muitas vezes não está na literatura de um país, mas está na literatura do outro, e que, portanto, deva ser bem conhecido. Estes termos técnicos têm que ser definidos claramente, através do seu esclarecimento negocial. E isto vai ser concentrado de acordo, ou especialmente de acordo com determinadas transações comerciais. Cada transação comercial, seja ela importação, exportação, ou seja outra que for, todas deverão trazer estas definições preliminares. E isso estará incidente, ou isso estará inserido no contrato escrito, por exemplo, quando do chamado preâmbulo, ou a parte introdutória, que vai definir exatamente a exegese, a interpretação daquilo que as partes queriam. E sendo uma exegese, evidentemente, o esclarecimento dos objetivos das partes. Então, repito, funciona como um glossário de termos empregados no contrato e que vão valer especificamente para o ajuste este que foi elaborado. Porque muitas vezes os próprios contratantes podem criar termos pouco conhecidos
ou nominar determinadas atividades de forma não comum e, portanto, há que ser inteiramente conhecida por todos os que, eventualmente, redacionarem, lerem ou tentarem interpretar aquele contrato. Muito bem, vamos começar agora a analisar, talvez o mais importante contrato internacional que nós conhecemos diante das suas grandes emanações internacionais, da sua utilização intensa no sistema internacional e que todos os países exercem, a chamada compra e venda internacional. A compra e venda internacional também se estabelece por duas fórmulas expressas. Primeiro, uma fatura pro forma. Repito, a fatura é uma simplificação do contrato, onde eu estabeleço a mercadoria, o preço da mercadoria, a data da entrega e encerra-se o contexto sem maiores esclarecimentos. E, por isso, traduz, eventualmente, muita complexidade na hora da intercorrência de conflitos. Exatamente por ser muito singular, ser muito singelo, e que não prevê, evidentemente, questões que podem ocorrer em qualquer tipo de contrato ou qualquer tipo de fatura. Assim sendo, esta é a fórmula simplificada, cuja face opositora é o chamado contrato formal, ou seja, o contrato escrito, certo? O contrato no qual conste todos os direitos e as obrigações da parte, as intenções das partes e a conclusão do negócio, modos de derivação do tempo, do prazo estabelecido, possibilidades de rescisão contratual e assim por diante. Então, duas formas, uma simplificada mediante fatura pro forma e uma mais complexa, que é, evidentemente, a que trará uma maior fórmula de entendimento e simplificação na eventualidade de conflitos que possam ocorrer. Quanto à lei aplicável, nós, evidentemente, vamos nos socorrer em um princípio básico dos contratos internacionais, especificamente daqueles contratos dos países e que se desenvolve o princípio da plena autonomia da vontade. Assim sendo, esta dita autonomia da vontade vai definir que a lei escolhida para dar validade ao contrato será aquela que for indicada pelas partes. Isto, se não houver a intervenção, dependendo das circunstâncias, de regras condicionantes à aplicação do sistema através do direito próprio de cada Estado, através do direito internacional privado, onde, vinculado aos elementos de conexão que conhecemos, poderá definir a lei aplicável. Então, vejam, nós temos aqui uma inovação que não é adotada na esfera, por exemplo, do direito internacional brasileiro, que é a possibilidade de uso da autonomia da vontade na escolha da lei. Enquanto que, em oposição a esta regra, nós podemos definir que esta lei aplicável deverá ser na forma e de acordo com o que o direito interno define como regra aplicável, e que no direito brasileiro está definida através da lei de introdução às normas do direito brasileiro.
Então, vejam, assim sendo, a solução brasileira, que seria aplicável a este caso, fala em duas circunstâncias que nós não podemos esquecer. Em primeiro lugar, consultem a lei de introdução e busquem a regra do artigo 9º da lei de introdução. O artigo 9º, que vai dizer que a lei aplicável em matéria obrigacional é aquela onde a obrigação se constituiu, vai infletir a ideia de que é o local da constituição da obrigação que se perfectibilizou como a lei aplicável. Evidentemente, para que haja um ato expresso de aplicação desta regra constitutiva, nós teremos que cogitar da hipótese em que as partes se encontravam presentes naquele ensejo. Eu vou até a Alemanha, assino um contrato com uma empresa alemã, onde nós vamos estabelecer que a regra a ser aplicável, na forma do direito brasileiro, é a local da constituição da obrigação, então é a Alemanha. Se, ao contrário, a empresa alemã vem ao Brasil e aqui formaliza o contrato, a lei aplicável, na forma do direito internacional privado brasileiro, é a lei brasileira. Isto, então, o artigo 9º vale para os chamados contratos entre presentes. Por outro lado, o chamado contrato entre ausentes vai ser aplicável ao parágrafo 2º deste mesmo artigo 9º. Esta regra é aquela que vai definir que o local da residência do proponente vai determinar a lei aplicável. Vejam, o proponente, quem é que fez a proposta? A partir do estabelecimento de quem é o proponente que ofertou esta proposta, nós vamos saber que a lei aplicável é da residência deste proponente, o que está consignado no artigo 9º, parágrafo 2º, e cuja redação é bastante confusa ao falar de residência e não domicílio, na forma da lei brasileira. Assim sendo, nós estamos diante, então, da realidade de que estes contratos... Boa tarde, professor. Olá, Cristina, tudo bem? Que Desculpa bom. eu ter entrado atrasado. Eu estava entrando na turma errada, professor. Desculpe. Vamos lá, não tem desculpa não, nenhuma, tudo bem, vamos lá. Nós estamos falando sobre contratos internacionais, Cristina. Certo? Já segui um pouquinho à frente, mas depois você pode encontrar no vídeo aí, o conteúdo, certo? Muito bem. Obrigada e desculpa, professor. Não tem problema, vamos à frente. Quais são os mais importantes contratos internacionais que nós conhecemos no Brasil? Ou seja, são os contratos em que nós invariavelmente participamos com algum sujeito, alguma empresa estrangeira que estabelece esse tipo de relacionamento com uma empresa brasileira ou cidadão brasileiro. Os principais tipos, e eu vou aqui me pedir uma certa desculpa, porque nós, infelizmente, não temos tempo de ver cada um destes contratos, o que seria magistral, seria maravilhoso. Eu poderia dar, inclusive, um tipo de redação para cada um deles, mas que, evidentemente, pelo escasso tempo que dispomos, ainda praticamente apenas mais uma aula, nós não teríamos as mínimas condições de complementar. Então, quais são estes tipos? Os mais importantes tipos de contratos internacionais são a compra e venda internacional de mercadorias, importação e exportação, certo? Conhecido por todos. O segundo contrato de importância é o contrato de representação comercial.
Este contrato vigora muito no Brasil e vigorou durante muitos anos no Brasil, porque as empresas internacionais conclamavam a presença de um brasileiro, de uma empresa brasileira, para representar os seus produtos no Brasil. Isso, então, durante muito tempo, grande parte de tempo... Pois não, Cristina? Alguma dúvida? Não. É que bateu aqui. Grande parte de tempo, né, foi algo devidamente concentrado dentro do sistema brasileiro. Ocorre com a evolução dos tempos e com o interesse de empresas internacionais investirem no território brasileiro, o contrato de representação começou a ficar um pouco deslocado, porque, na verdade, as empresas agora, ao contrário, em vez de nomear um representante aqui, passaram a operar diretamente no Brasil, através de agências, de filiais ou de sucursais. Assim sendo, o contrato de representação era um contrato que, durante muito tempo, foi consolidado como uma regra objetiva contratual. Não obstante, hoje ele tem uma redução considerável dentro deste nosso sistema. O terceiro tipo de contrato internacional é o contrato de distribuição de produtos. Não propriamente representação, mas mera distribuição. Este contrato de distribuição, evidentemente, tem foco numa empresa nacional que pretende distribuir produtos importados. Sejam quaisquer tipos de produtos, desde brinquedos até medicamentos. E essa distribuição se faz de um modo diferente daquela que regula o contrato de representação, onde o representante conduz a negociação. Na distribuição, quem conduz é a empresa que fabrica o produto, que cria o produto, que elabora o produto, certo? O quarto contrato de importância é o contrato de franchising. Ora, esse contrato todos conhecem, também chamado no Brasil de franquia. Um dos exemplos mais clássicos de franquia no Brasil são as operações com, por exemplo, a McDonald's, né? Com os lanches da McDonald's. Ora, vejam que na franchising o que acontece? É uma situação toda especial, onde o franqueado, que seria a empresa internacional, cede ao franqueador, o franqueador oferece ao franqueado o direito de explorar aquela marca, explorar a patente, explorar as regras de tecnologia incidente sobre produtos, através de um órgão criado pelo próprio franqueador, certo? Desculpem, franqueado, que, na verdade, adquire o produto, revende o produto e transpõe parte destes valores para o franqueador, que, na verdade, vai receber isto a título de que nós chamamos de royalties, certo? E seja uma comissão sobre tudo aquilo que ele ofereceu. Agora, as representações a nível de franchising são representações que se estabelecem no tempo e que, na verdade, têm uma expansão indispensável e emergente no mundo atual, porque elas facilitam e não obrigam aquele que vai operar com o produto a adquirir o produto, propriamente dito, que eventualmente seria muito oneroso, certo? O quinto exemplo de contrato internacionais seriam as joint ventures. Ora, quando se fala em joint venture, nós estamos falando de uma aventura que foi criada entre dois sujeitos. Numa aventura e investir em algo que não existia antes. Assim, enquanto um dos operadores da negociação entra com parte de seu conhecimento em determinado assunto, o outro entra com outra parte. Outra quantificação de seu conhecimento técnico ou até a apresentação de produtos
industrializados para o exercício desta atividade. A junção destes dois vai criar um terceiro negócio. Vai criar um negócio mais específico e mais adequado, que nós vamos chamar de uma empresa joint venture, que é, na verdade, uma empresa que consagra a união de duas experiências anteriores, criando, na verdade, uma aventura terceira, que seria exatamente o objeto do contrato. Por outro lado, o número 6 dos tipos mais importantes de contratos internacionais é a chamada transferência de tecnologia. Ora, a transferência de tecnologia, na verdade, reproduz uma outra fórmula de negociar-se internacionalmente sem a necessidade da aquisição do produto. Nós vamos receber uma seção destes contextos criados por uma determinada operação, invariavelmente fora do nosso território, para aplicarmos dentro do nosso território através de subsidiárias daquele, e essa transferência, na verdade, se faz através, por exemplo, da transferência de um know-how acerca de um home banking. Eu vou à Índia e lá eu adquiro um sistema de software de internet chamado home banking. Eu quero criar um banco no Brasil. Eles me vendem todo o segredo da invenção, eu utilizo-o enquanto eles fixarem, e este produto acaba incorporando-se ao meu sistema, e eu aqui, neste contexto, tenho obrigação de confidencialidade absoluta. Certo? E, finalmente, e aqui são só alguns exemplos, e talvez os mais utilizados, no sistema jurídico brasileiro, o chamado licenciamento de marcas e patentes. Ou seja, aquele que criou uma marca, um logo, criou uma patente de invenção. Por exemplo, qual é a patente do produto que estabelece a vacina do Covid? Qual é que foram o conteúdo da invenção que foi articulada para a criação desta vacina? Certo? Qual a fórmula pela qual, por exemplo, os produtos genéricos brasileiros obtiveram licença das companhias farmacêuticas internacionais, as grandes produtoras, né, dos medicamentos, invariavelmente muito caros, né? E aqui nós operamos com isso através de uma autorização toda especial da Organização Mundial da Saúde, onde que, por ser um país que tem dificuldades financeiras, certo? Acaba operando com estes genéricos para reduzir o custo e evitar a aquisição daqueles produtos que são, eventualmente, muito caros. E são caros não por acaso, são caros porque muitas vezes levaram 10, 20 anos para poderem chegar ao resultado determinado por aquele medicamento. E por isso eles têm que continuar investindo, né? Continuar integrando-se nestas fórmulas para poderem criar novos e mais importantes medicamentos. Ok? Muito bem. O que tem que se observar? Pessoal, eu só gostaria de fazer uma observação, que em relação à questão dos contratos internacionais, evidentemente que aqui nós estamos analisando um substrato, o resumo do extrato de tudo que foi analisado. Ou vamos dizer, o resumo de um resumo de um resumo, né? Porque essa matéria é imensa. E para que nós tenhamos uma boa técnica a estabelecer a elaboração de um contrato internacional de valor, nós temos que obedecer uma série de circunstâncias. Eu estou trazendo aqui para vocês um checklist, vamos
dizer assim, que fica aí de presente para vocês, se um dia se aventurarem a fazer um contrato internacional, que não é tão difícil, afinal de contas, mas necessita de muita capacidade. Professor, Pois não. desculpa lhe interromper. O senhor falou agora, como a gente tem mais uma aula, seria possível o senhor botar no Moodle um modelo, só um modelo de Posso. Não, um aqui contrato, só eu para a tenho até... gente ter uma ideia, ou Eu pelo menos tenho, ver sim. Eu vou alguma botar coisa. o mais comum de todos, que é o contrato de Isso, só importação. para a gente ter uma ideia de como que Tá, é, tudo bem. Mas né? aqui eu E estou até, dando esse inclusive, checklist. o Veja senhor falou nesse agora check, sobre... viu, Cristina? Veja nesse checklist que eu estou juntando, quantas questões têm que ser envolvidas. Muitas coisas. Em primeiro lugar, olha só, parece nada importante, mas quem são as É partes? é muito difícil, professor. Quem são as partes integrantes de um contrato internacional? Eu Não, e tive eu fico uma pensando, oportunidade de que a gente tinha condições de fazer esse contrato em aula. esse dos, esse dos remédios me interessou muito, É, porque realmente ele é um preço alto, mas a senhor vê, entra a farmacêutica, entra a mas sociedade todas as médica, questões envolvidas na entra demora, no tempo, é tanta coisa, eu queria no saber assim, o que, investimento de por exemplo, pesquisadores. Vocês isso, imaginam o que corresponde a isso aí. E quando uma Organização Mundial da Saúde quebra uma patente de invenção dessas, tem que ser por um motivo muito sério. O Brasil foi reprimido pela Organização Internacional da Saúde, em virtude de que, à época, quem pleiteou isto foi o ministro da Saúde, que era o José Serra. O sim, José Serra usou como um dos argumentos básicos o fato de que o Brasil era um país pobre. E se nós considerarmos racionalmente, é um país pobre em sua grande maioria. E nisso ele tinha razão. Agora, vejam que as indústrias depois, a organização então autorizou a quebra das patentes, ou seja, retirou um direito das fabricantes, dos grandes laboratórios internacionais, para autorizar que aqui no Brasil se estabelecesse o mesmo remédio, apropriando-se das marcas, apropriando-se das patentes. e é E isso, interessante, professor, porque a Índia é um país pobre e ela tem esse direito. Você vê quanta coisa ela fez exatamente, agora com a vacina, que a gente não pôde exatamente, fazer. Então, isso aí exatamente. foi um lado errado da parte dele. Vejam, por exemplo, Bangladesh, um país paupérrimo, eles têm direito a Isso. receber, porque a população é toda pobre. Mas aqui no Brasil nós recebemos, É é miserável miserável, chegar, exatamente, não, nós não chegamos a este ponto, né? graças a algumas partes até Porque sim, nós mas não temos, é a nossa evidentemente, que maioria. estabelecer políticas em que o Exato. Estado deveria, de fato, investir nesta camada mais, menos, digamos, menos apreciar, menos avantajada, tem menos vantagens em relação à aquisição desses medicamentos, mas, enfim, nós recebemos a patente e estamos. E aí, qual é o grande problema? O problema foi o seguinte: o problema foi que o Brasil começou a fabricar, criou inúmeros laboratórios genéricos, inúmeros, né? E esses genéricos começaram a ser vendidos no mercado brasileiro, tudo bem, com preços mais módicos, mas o Brasil hoje está exportando genéricos. E isto é ato gravíssimo contra a marca e a patente estrangeira. Quando foi liberado o genérico, esse genérico foi liberado para uso do Brasil, exclusivamente. E nós estamos exportando genéricos. Isto foi objeto, inclusive, de apreensões de 2 navios mercantes na Europa. Porque quando eles chegaram na Europa com aquela carga imensa de genéricos para a negociação, os governantes locais, se não me engano foi na Espanha e na Itália, disseram, não, esse navio vai ficar apreendido aqui, porque o que tem aqui dentro é produto pirata. Eles não conhecem genérico. E Sim. não deixa de ser, né? Se nós estamos pensando, alguém que está pirateando produtos e está tentando vender aqui, ou sendo, quebrando uma patente que só poderia ser exclusivamente do Brasil. E assim que Isso estão ainda, enriquecendo até esses hoje. laboratórios, né? E até hoje, professor, o senhor pode ver muitas medicações, a gente não, se a gente pode, a gente pula o genérico, porque ele Exato. não tem a mesma capacidade, Não, isso eu claro que posso não. dizer de cadeira, É. não tem.
Ele não tira dor, como fala, ele ataca o estômago como o Quantas outro não pessoas tiveram ataca. eu mesmo tive Um em experiência. 2 dias de um probleminha Eu mesmo simples, já tenho ele essas cura o outro, experiências. E quando não? me pedem genéricos, eu ainda que posso comprar alguma coisa, talvez mais cara, Ah, né? Não sendo abastado nem nada, mas não, não. eu posso É questão de consumir saúde. que é a minha saúde, né? Afinal de É a contas, saúde eu da procuro. Qual gente. é o não genérico? Já vou dizendo assim. Exato, As farmácias só estão exato. vendendo, já viste? As farmácias só estão Só, vendendo eles, genérico, professor, o senhor pede a fórmula que é, a eles te original. tacam o genérico, eles te Invariavelmente não tacam o existe. genérico, sabe? Então, por exemplo, assim, eu vejo, no meu caso, eu estou falando de mim, né? Eu entendo que isso é bom para quem não tem condições, mas é uma pouca vergonha um país fazer genérico para uma situação de saúde humana, uma questão humana. E aí o seguinte, professor, eu já tomei um remédio genérico para uma laringite, tá? O bom remédio, em 2 dias eu não tive mais nada. O genérico, eu estava 5 dias e eu ainda estava com laringite. A gente é muito Então, erudito com esse genérico. isso é desumano, professor. Desumano. Desumano. Sabe? Então, graças a Deus, eu posso, em E vejam, algumas não há uma situações, eu posso vigilância, fazer o não há uma melhor. vigilância. Não, Nós temos que ver também se é genérico ou licenciado, afinal de contas. O que é? exato, professor. Não é a mesma Então, tem coisa. coisas ali que, olha, eu vou lhe Eu dizer. vejo, hoje mesmo eu estive numa farmácia da Panvel, eu olhei o balcão, atrás do balcão, só genéricos. Eu disse, Só não vendem genérico. mais outros remédios, tanto é que o remédio que eu fui comprar não tinha genérico. Nós não estamos mais recebendo. Eles não querem porque é caro. Não Tá? vende por Eu conta. encomendo os meus, professor. Eu encomendo os meus. Aí tem que encomendar, não adianta. Né? Então, assim, ó, Eu encomendo os meus. então, assim, vocês vejam quantas coisas a gente tem que ter cautela no contrato internacional. Vejam, quem são as partes contratantes? Agora me lembro de um fato corrido com alguns semestres atrás, com os alunos aí do direito, vários anos atrás, em que os alunos, eu pedi para eles elaborarem um contrato internacional de compra e venda internacional de produtos, mercadorias, importação e exportação. E a primeira coisa, eles já se bateram na primeira questão, partes contratantes. Os alunos também me colocaram que um brasileiro, detentor de uma empresa X, adquiriu produtos destinados à exportação da empresa tal, sediada em Gravataí, Rio Grande do Sul. Eu pergunto para você, um porto-alegrense e um pessoal de Gravataí, isso é contrato internacional? Não. Evidentemente que não. Não, em produto, só Nessa que o produto é situação, dirigido à exportação não significa que ele é importado ou ele é estrangeiro. Na verdade, são duas empresas nacionais que negociaram entre si um contrato normal. como que eles fizeram isso? Isso os alunos fizeram. Então, vocês vejam, contratos têm que envolver um cidadão nacional ou um estrangeiro aqui residente ou domiciliado e um cidadão estrangeiro ou uma empresa estrangeira, né? Necessariamente, senão não é internacional. Sim. Agora, segundo elemento importante do contrato, o objeto. O que você está adquirindo? E quando se fala em objeto, tem que fazer com todas as suas especificações. Claramente tem que estar tudo ali, tem que estar tudo dados, ali. números, registros e etc. e tal. Para que depois não venha se alegar erro na aquisição. Terceiro, obrigações das partes, contratante e contratado. O que eles têm que se comprometer? Até onde eles vão se comprometer? Tá? Quais são os direitos deles? Quais são os deveres deles, um frente ao outro? A quarta cláusula é a mais comum de todas e é mais importante, talvez, dentro da questão objeto, que é o preço. Qual é o preço do negócio? E se houver reajuste de preço, como é que nós negociamos esse reajuste? Nós podemos criar fatores redutores, se for um valor muito amplo, porque nós estamos falando de aquisição internacional de produtos que eles sobem e descem ao sabor da variação cambial. Um produto, até medicamento, que antes era X, hoje é X vezes 5, porque o dólar está 5. Então, isso aí tudo tem que ser previsto para
caber dentro do meu orçamento como adquirente, para que, se ocorrer isso, eu possa, por exemplo, suspender o contrato, ou, eventualmente, cumprir parte só do contrato e não todo, ou ainda, rescindir o contrato. E isso tem que estar estabelecido, senão vou dizer que a outra parte está descumprida. Né? Como vai ser procedido o pagamento? Aonde vai ser procedido? Quando? Quando receber o produto, vai pagar antecipadamente, vai pagar posteriormente? Como é que é isso? Ou vai pagar parceladamente? Outra questão importantíssima nesses contratos é a questão da modalidade de entrega. Como é que vai ser feita a entrega do produto? Este produto vai ingressar no território brasileiro via marítima, aérea, fluvial ou terrestre. Porque isto, no sistema regular, basta botar o preço do frete e acabou. Agora, no sistema internacional, nós temos custos pesadíssimos para transportar um produto. E estes têm que ser, evidentemente, modalizados para que a entrega ocorra exatamente na data que foi fixada. Né? Uma coisa que pouco se fala em contrato internacional, a possibilidade de rescisão do contrato, de forma unilateral. Eu tinha pensado nisso, professor. Vamos supor que, para esse contrato começou a ser desvantajoso ao ponto de prejudicar ele no negócio. Como é que ele tem que ter essa bola de cristal no contrato? Essa possibilidade de rescisão tem que ficar definida através de alguns fatores que vamos falar em seguida, né, que vão determinar que eu não tenho mais como cumprir o contrato. Ninguém pode me obrigar a cumprir um contrato porque eu perdi a faculdade de continuar cumprindo, porque me impuseram exigências muito superiores àquelas inicialmente negociadas. Né? As garantias do negócio. Quase que todos os grandes negócios internacionais de compra e venda internacional são subsidiados por seguros. O seguro faz parte, porque se você bota num navio uma mercadoria dentro de um container que no qual vai ser embarcados automóveis importados da Alemanha, por exemplo, e se esse navio afunda? Vem a pique. Né? Se há um incêndio que prejudica todo o manancial de produtos que ali estava, como é que nós faríamos? Né? Essas garantias têm que ser administradas dentro de uma possibilidade. Se eu perder, eu tenho um seguro a me cobrir. Como veículo, né? É a mesma situação. Quer dizer, você tendo a garantia de um seguro, e hoje nenhum operador, digamos, um operador que trate de comércio internacional de modo consciente, ele vai deixar de fazer o seguro. E vejam que muitas vezes temos outro problema vindo dentro dessa questão, que é o problema de que essa seguradora pode ser de um outro país ainda, que não é dos contratantes. Invariavelmente, uma seguradora norte-americana, e ela eventualmente quer a preferência do foro. Como é que fica essa situação? O assunto mais polêmico e, para nós, o mais importante: a lei aplicável ao contrato e qual é o foro que vai ser indicado para discutir eventuais conflitos envolvendo o contrato. Por isso que nós estamos estudando contratos internacionais. E não esqueçam, em direito internacional, o princípio da autonomia da vontade deve imperar. Ou seja, as partes têm o direito de escolher a lei aplicável. Porque o contrato, estruturalmente, é vinculado ao princípio da liberdade plena das partes. Por isso que é privado. Assim sendo, quando não se estabelece uma eleição de foro, nós vamos criar já um problema de direito internacional privado. E aí vão ficar discutindo. Né? Não, mas eu quero aplicar o meu direito, você quer aplicar o seu, e aí nós ficamos nos conflitando, né? Até que alguém resolva fazer o seguinte: eu vou entrar com a ação lá, depois vamos ver o que dá. Né? Assim, o foro
O local em que vai correr o processo é importantíssimo. Como é que eu vou estabelecer o foro de um contrato sem saber depois quem vai ser o juiz que vai indicar a lei aplicável? Se é foro brasileiro, tudo bem, o juiz é brasileiro. E vejam, a matéria vinculada a obrigações, a contratos, é matéria que vincula uma jurisdição concorrente entre as partes. Pode ser lá, pode ser aqui. E nós temos que ter a premissa de poder eleger a lei aplicável, se for o juiz brasileiro, através de uma indicação mais clara da nossa lei propriamente dita. Agora, questão que também não é comum nos contratos internacionais, aliás, nos contratos comuns, tradicionais do direito interno, a questão da força maior e da hardship. Hardship, termo em inglês. Força maior. Hardship, depois eu soletro para vocês. Força maior. O que é força maior? Casos imprevistos que intercedem-se num contrato e sobre os quais as partes não tiveram nenhuma culpa. Ou seja, caiu um raio sobre o navio e explodiu o navio e perdeu-se toda a mercadoria. Pode ser um avião também, né? Estou dizendo aqui só como exemplo. Então, a força maior, ela vai determinar a possibilidade de alterar-se o contrato. Agora, se você não colocar isso no contrato, você não pode alterar. E se ocorrer força maior, azar. A hardship, o que é? Típica questão envolvendo, por exemplo, a variação cambial. Você compra uma indústria estrangeira, vende produtos manufaturados para o Brasil, vamos falar em industrializados, que é melhor, vamos imaginar chips para computador. Isto vai ter um preço corrente na hora da negociação e, de repente, a situação inverte-se, porque o dólar vai ultrapassar o limite de 5 vezes o que era. Vejam o custo deste importador com este produto. Ora, este fator também não era previsto. Poderia ser imaginado, mas não é previsto. A ideia é que nós possamos levar o contrato até o final dentro de mesmas condições. Então, nós temos que estabelecer também que, na hipótese da incidência de uma hardship, que é este fator de imprevisibilidade, simplesmente vinculado à questão monetária, ele possa ser alterado. Ou pela suspensão do contrato, ou pela execução parcial do contrato, ou pela simples extinção do contrato. Né? Sem maiores penalidades para a parte, porque a parte não deu ensejo a essa circunstância. O professor poderia se colocar, tipo assim, cada um assume a sua parte, eu assumo a parte da minha perda e ele assume a parte da dele, tipo assim? Pode, e ocorre de forma quase que intensa. Uhum. As partes sempre tentam, em contratos internacionais, estabelecer uma divisão dos ônus do contrato. Porque, na verdade, é o correto. Isto se faz através de um termo que nós temos que estudar, mas que nós vamos falar ainda, que chamam-se Incoterms. Incoterms, tudo junto. Ou termos internacionais do comércio. Certo? E ali nós vamos estabelecer, eu acho que em seguida eu estou falando sobre isso, ali nós vamos estabelecer o quê? A quem é um tipo de incoterme e em favor de quem é outro tipo de incoterme. Por exemplo, professor, está levando remédios, aí caiu o raio. Então, se cada um assume o seu, porque ninguém tem culpa nesse sentido. Como é que imaginar que um raio... mas assim, o que as partes fazem? O que as partes fazem? Elas dividem esses ônus. Aí eles fazem seguro para isso, não fazem? Quem é incumbido, por exemplo, do transporte, que possa ocorrer isso, tem que fazer um seguro.
Agora, o outro já assumiu todos os compromissos até embarcar dentro do navio a Isso. mercadoria. Isso E aí o risco dele está até ali. é a chamada cláusula FOB, F-O-B, Free on Board, livre a bordo. Ou seja, aquele que vendeu até entregar a mercadoria dentro do navio, dentro não, porque ainda tem que ir carregar para dentro do navio. Sim. Então, é um ônus pesado. Então, dentro do navio, e dali em diante eu assumo como comprador. Entendeu? Aí tem o transporte, tem a chegada, tem a remessa, mas cada um escolhe, são 16 incoterms diferentes. Nossa, professor. Tem 16 formas de negociar a divisão das despesas. Outra cláusula importantíssima, a cláusula de arbitragem. Isso nós estudamos já, né, Cristina? Nós estudamos acerca da arbitragem e sabemos que ela é muito importante em contratos internacionais, onde as questões postas são complexas. Ora, eu não vou discutir, por exemplo, a aquisição de petróleo, né, de um Emirado Árabe através do Poder Judiciário. Em primeiro lugar, porque o Judiciário não entende nada de aquisição de petróleo, nem como se processa isso. Qualquer termo técnico que entrar no assunto, o juiz já... Então, a arbitragem vai levar aquele técnico, árbitro, o assunto, para ele decidir. A arbitragem é essencial em contratos internacionais. Outra questão que também invariavelmente é relegada a um segundo plano, as penalidades pelo descumprimento. Qual a penalidade por você ter descumprido, qual a penalidade por eu ter descumprido? Isso é importante. E ainda a questão da chamada propriedade intelectual. Marcas e patentes. Eu estou assumindo ou estou recebendo uma cessão de marcas e patentes. Se isso ocorrer, eu tenho que criar, então, uma cláusula de confidencialidade do contrato. E ela é absolutamente necessária. Estas cláusulas todas são cláusulas relevantes. Eu estabeleci um pequeno texto aqui, que eu cogitei de um autor, que eu, na verdade, agora me perdi aqui, eu não botei o nome dele, que diz assim, ó, se uma das partes for impedida de cumprir as suas obrigações como estabelecido no contrato, em razão de fenômenos da natureza, em função de uma guerra, em função de uma greve, em função de um bloqueio econômico, em função de uma insurreição interna, de uma guerra civil, do colapso de fornecimento de água e energia, da mobilização social de um povo de modo violento, da interrupção prolongada dos transportes rodoviários, ferroviários ou aéreos, de terremotos, maremotos, ou quaisquer outras causas fora de controle do sujeito, as quais não poderia evitar. Sim. E, a partir disto, estabelecendo esta cláusula, que é relevante, porque eu estou minuciando todas as hipóteses graves de ocorrência, estabelecer quais os efeitos. Se isso ocorrer, vamos fazer aquilo. Sim. Então, se deixa ao largo isto vai determinar eventual prejuízo na hora de executar o contrato. Certo? Tá, isso é uma cláusula relevante que não pode faltar. E eu Esta tenho que fazer como? Ela vai municiar aquilo que nós falamos, a força maior e a hardship. São causas não previstas, mas que podem ocorrer. Aonde mais ocorrem essas cláusulas? Naqueles contratos de larga duração, muitos anos. Você me fornece, por exemplo, os chips de computador. E este contrato não tem prazo, termina e você renova, termina e você renova. E aí, neste meio tempo, pode ocorrer quantas coisas que a gente não sabe. Então, este contrato de larga duração tem que, indispensavelmente, ter esta previsão. E só para relembrar um pouquinho, vamos falar aqui da arbitragem comercial. Qual é a vantagem dessa arbitragem comercial?
e, É justamente que a gente está pegando uma pessoa que e de entende, um né? tribunal judicial comum. Em primeiro lugar, o sistema arbitral é rápido, o judicial é lento. O arbitral é sigiloso. Se houver sigilo em função de questões de transferência de tecnologia, as audiências, os ajustes, as negociações são sem povo, sem aplicação ou Na verdade, publicização. a audiência ela tem que ser publicada ainda, né? Ela tem que ter a No publicidade da judiciário. E audiência este é o problema no do processo judiciário. judiciário. E já Na numa questão arbitragem, nós não internacional. precisamos. Eu acho que Os até que árbitros, numa... na verdade, são especializados neste assunto. E não, professor, e em questões internacionais, acredito eu, que tem que haver o silêncio, porque se lida com o Faz, mundo, digamos, não, que né? faz parte Então, também até do certas próprio coisas... êxito do negócio. Exato, É, exato. Até porque não se sabe quem está por trás disso. É uma concorrência exatamente. muito grande, Então, esse né? sigilo é algo fundamental. Veja, Também no acho. tribunal arbitral nós temos pessoas especializadas para julgar as nossas questões. Eles sabem Que do tem assunto, conhecimento, têm né? conhecimento técnico do assunto. É. No tribunal judicial nós temos uns juízes generalistas e que entendem só de direito De lei. e lei. No tribunal arbitral, nós temos a inexistência de recursos ou a grande limitação de recursos. A maioria, a inexistência de recursos. No tribunal judicial, inúmeros recursos que não terminam nunca, eternizam a solução da questão. Quando tu acha que terminou, Imagina, tem num um comércio agravo. internacional, nós pensarmos numa decisão judicial que vai ser transitada e julgada no Supremo Tribunal Federal. Nunca. É, Aquele produto já se perdeu. Né? é Ele se verdade. perde, que o produto ele pode ser Sim. facilmente perecível, porque, por exemplo... Isso que a gente já acha devagar, imagina se Já, fosse pegar judicial. exatamente. Outra vantagem do tribunal arbitral, o procedimento dos julgamentos são simples, são rápidos. Às vezes, o árbitro só se baseia na oitiva de uma pessoa e está liberado. Já no Tribunal Judicial, nós temos testemunhas, nós temos depoimentos, nós temos memoriais, nós temos recursos contra recursos. E não preciso dizer mais nada, né? Quem opera com isso já sabe. Eu coloquei aqui, vocês olhem depois, quando receberem este material, em contratos internacionais, um modelo de cláusula compromissória. A cláusula compromissória é aquela que está desde o início inserida no negócio feito pelas partes, com o objetivo de estabelecer o sistema arbitral. Então, assim, o que poderia se colocar? Essa é uma sugestão apenas. Veja, boto lá a cláusula número 5, vamos imaginar assim. Qualquer controvérsia referente ao presente contrato será resolvida definitivamente por meio da arbitragem comercial internacional. A arbitragem será realizada através da chamada Corte de Arbitragem da CCI em Paris, muito utilizada no Brasil, certo? Esta é uma corte já criada e permanente que existe em Paris para resolver questões arbitrais, indicando árbitros, ou até vários árbitros para atenderem essas circunstâncias. Tudo de acordo com o regulamento desta CCI, tá? É a Corte de Arbitragem de Paris. Este modelo, vocês vejam, já há a opção da arbitragem estabelecida. E esta opção da arbitragem, eventualmente, será depois complementada. E vai ser complementada através da, não só a indicação, mas qual é o objeto da discussão e que a decisão é obrigatória. Embora essa aqui, por si só, já demonstre a obrigatoriedade que as partes firmaram. Uma cláusula sobre preço, por exemplo. Então, eu para não ter que fazer todos os contratos, mas eu posso colocar, como você pediu, eu posso botar uma cláusula de preço assim: o preço total das vendas dos equipamentos discriminados no anexo A e objeto deste contrato, aqui representado em dólares norte-americanos e na condição CIF, CIF, Miami. CIF Miami é um incotermo. Não o Miami, mas o CIF é.
Ou seja, eu faço referência direta ao ordenamento jurídico de Miami, Estados Unidos. Em conformidade com os chamados Incoterms 2000, o ano em que foi criado esse Incoterm. Nós já estamos no Incoterms 2020. E o valor é de $500 mil. Estabeleci o preço e a forma de pagamento. Ou seja, esta cláusula CIF, vejam, 3 letras, né, Cristina? Uhum. O que quer dizer CIF? C-I-F. E quando você coloca no contrato, basta botar CIF, não precisa escrever mais nada. Significa cost, significa insurance e significa freight. Custo, seguro e frete. Quando se procede a uma negociação, sempre por via aquaviária, seja marítima, fluvial ou lacustre. Esta é a melhor incoterm que pode se utilizar, porque quem é que assume o custo? Quem assume o seguro? E quem que assume o frete? Está tudo estabelecido nesta cláusula CIF. E veja, nesta, o vendedor arca com todos os custos de transporte e de seguro. Quem? Eu não entendi. O vendedor. Ele assume todos os custos de transporte e de seguro, até o porto de destino. Então, ele vai assumir até entregar aqui no Porto de Rio Grande, vamos imaginar. Todo esse ônus é deles. Tá, Este Incoterm, claro que é pesado para o vendedor, mas quando vocês vão negociar o contrato, vão ter que negociar um que seja meio termo. Eu assumo tal porto e depois eu assumo e você não está liberado, porque estes preços incoterms, eles exoneram a parte. Depois que terminou, não tem mais obrigação nenhuma. Tá, deixa eu ver se eu entendi, professor. O vendedor vai assumir, do momento que a carga... Ele arca com os custos de transporte e de seguro. Tá, transportes e seguro. Ou seja, ele tem o encargo da carga, né? Vai ser transportado. Isso, no momento que entrou dentro do navio... Ele vai ter que colocar a carga dentro do navio, por exemplo, certo? E vai ter que depois entregar, vai escolher o transporte... Até o porto de destino... Até o porto de Rio Grande. Imagina que venha lá da Itália. No momento em que essa carga descer do navio, ele não tem mais responsabilidade. Não, aí, por exemplo, mas enquanto estiver dentro do navio... a carga foi uma empresa estabelecida em Novo Hamburgo. Esta empresa é responsável pela retirada do produto e o pagamento de todos os impostos aqui no porto local, certo? O transporte até o seu estabelecimento. Tá. Mas assim, até abrir as portas do navio ainda é do vendedor. Até abrir as portas do navio é do vendedor. Não. O vendedor tem obrigação pelo transporte todo, certo? Ou seja, ele vai lá, ele pega a mercadoria, bota dentro do navio, não é aquela fóbia, que é CIF, tá? Tá. Aquela é outra. Bota no navio, transporta o produto pelo oceano, entrega no Porto de Rio Grande, quando ele acaba de pagar os seus compromissos. E nós temos vários tipos. Nós temos, por exemplo, um tipo que o comprador retira direto lá no estabelecimento do vendedor. E aí ele paga tudo. O produto, para ele, vai sair mais barato. Essa é a vantagem. Sim. E alguns operam com essa medida. Existem outros que o vendedor entrega diretamente no estabelecimento do comprador, ele assume todos os ônus. Por certo, esse produto é o mais caro. A mercadoria se torna cara em função destes ônus. Então, estes incoterms informam exatamente isso. Tá. Certo? Muito bem. Vejam que todas essas circunstâncias estão consolidadas dentro da sistemática dos contratos internacionais. E nós vamos, na próxima aula, já te antecipo, Cristina, estudar as cláusulas especiais dos contratos internacionais, de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre compra e venda mercantil. Eu vou ver se nesta oportunidade eu já posso anexar ao Moodle um modelo de contrato internacional, certo? Para que vocês tenham... Eu ia gostar, professor. Vamos colocar assim.
Eu não, acho muito interessante isso. é, E olha, parece fácil, mas não é. não, é bastante complexo. É que É. depois que tu pega, eu tenho um aluno meu que da turma da manhã agora, que ele tem uma facilidade, eu dei aula para ele presencial dessa disciplina, Que dessa beleza. matéria. E ele é despachante aduaneiro. Então ele Bom, sabe então ele muito. sabia tudo, ele me ajudou a dar aula, foi magnífico, entendeu? Que Então, legal. infelizmente, como as aulas não são, se nós tivéssemos um espectro de aulas todas presenciais, eu poderia até levá-lo, porque ele entende Ia ser absolutamente de ótimo. tudo da operação É, internacional. Ele que imagina. despacha as mercadorias, né? Então ele sabe, E é um então. rapaz bem jovem, ele Uhum, é muito bom, tá? uhum. E agora eu descobri que ele, inclusive, tem uma casa no meu condomínio na praia. Então, agora fiquei Olha vendo só, aqui. Agora eu vou ter que trazer ele para dar umas aulas. mas É, os alunos futuros que terão sorte, né? é Imagina. verdade. Mas, Cristina, mas ainda vamos ver a questão em relação às Uhum. cláusulas especiais da compra e venda Tá. internacional. Se eu tiver ainda mais uma aula, depois eu Uhum. estou analisando, porque na próxima aula eu já tenho que entregar as provas, né? Segunda etapa. Pois é. Como é que vai ser a prova, professor? Não vai ser É difícil, né? objetiva, né? Prova objetiva é resposta simples. Vou tentar Tá. facilitar o máximo possível. De qualquer maneira, vai exigir que vocês, né, Sim, tenha conhecimento, revejam né? todo o material. Está tudo Uhum. liberado, isso é uma coisa muito boa. Antes, aula É presencial já não tem que, isso. mas a questão é que a sua matéria, como eu já falei, eu gosto dela, gosto muito. Até estava esperando muito por essa cadeira. Aham, E ela é uma matéria com muitos detalhes, professor. muitos detalhes. Muitos detalhes. É, Que as pessoas vão. Olha, só no que o senhor falou aqui, já não é nada, porque está cheio não de é nada, não. coisas Eu digo, é o pequenas. resumo do resumo do resumo. Você tem um monte de coisa É, pequenininha aqui que eu acho que eu iria até depois da manhã ele perguntando, porque tem é muitas verdade. coisas tem. É verdade, e eu te garanto que à medida que você vai evoluindo nesse estudo, vocês vejam, eu comecei lá com arbitragem. Quando eu É, ensinei arbitragem antes, eu queria chegar aqui, tá? Para explicar que nesse contrato internacional a arbitragem é indispensável. Né? Quando se analisou aquelas outras questões lá da lei de introdução, artigo 9º, também queria chegar aqui. Então, a ideia toda é ir evoluindo, chegando num ponto que a gente sim, já tem essa bagagem completa. sim. Infelizmente, não é como anteriormente que nós tínhamos 2 créditos em direito internacional privado em 2 semestres, Sim. quatro Pois é, eu créditos, não sei o que que quatro houve. créditos. E aí nós tínhamos o tempo suficiente para dar uma aula, um semestre inteiro sobre contratos, Aham. que é muito importante. Né? Ah. Mas vamos ter que atender às É que circunstâncias. eles tiram umas coisas importantes e Eles botam querem outras que reduzir não têm valor, tanta porque tem importância. muita concorrência, tem muita coisa assim, né, Cristina? A Professor, concorrência mas eu dessas acho assim que faculdades tem que vêm de coisas fora, que. como Anhanguera, por exemplo, que cobram muito baixo valor e dão 4 semestres de aula, muito mal dados. A maioria, direito internacional é junto com direito internacional público e o privado, são tudo junto, mas a gente não consegue, Não num dá. semestre, desenvolver aquele tema. Então, veja, a gente tá enterrado numa questão que a gente, evidentemente, fica prejudicado. Eu me lembro, professor, porque eu não sei se eu lhe contei, eu comecei a faculdade mesmo de Direito em 85, Me né? falou, Eu tive que parar porque eu não tinha condições de pagar. Eu tinha Direito Comercial 1 e 2. Hoje a gente tem empresarial 1, 2, 3, tem fiscal, que o fiscal estava dentro do direito comercial. Todas essas matérias, elas estavam dentro do direito comercial. E mesmo assim, as sociedades, aquelas anônimas, tudo aquilo estava dentro do direito comercial. E hoje eles foram apartando, assim, fazendo, né? Mas coisas que eu acho que sem necessidade, desculpe falar, tem matérias aí que eu acho que não tem necessidade, poderia ser uma opinião, poderia ser assim, eu gostaria de fazer, então vai lá e faz. ah, Mas que para mim não me agregou em nada, e coisas que realmente eu tenho interesse, ela é que curta. buscaria mais um caminho do que outro, eventualmente. Eu prefiro mais a parte do direito, da matéria em si. O que eu vejo que, com relação aos antigos alunos e do período aquele que eu digo que era 4, tem inúmeros alunos morando nos Estados Unidos e na Europa,
em O conhecimento era grandes melhor. organizações internacionais que se apaixonaram pela disciplina, e eu tinha uma cadeira de extensão aí chamada Direito Internacional e Econômico, que era sábados à tarde, eu tinha mais de 40 alunos inscritos todos os sábados. Então, assim, a gente eu tinha aula sábado de manhã, professor. Pois é, eu também dei aula. A gente estudava sábado, a gente tinha aula sábado de manhã, fazia as coisas. Era diferente. Mas então é isso. Eu noto que existe uma diferença. Então, infelizmente, a gente não manda, mas o senhor sabe aonde eu estou querendo chegar. Sim, sim. Porque a gente nota muita diferença. Mas vamos lá. Nada que a gente não possa superar adiante depois do pós-graduação. Claro. Aí depois tu vai, depois tu vai à luta. Como as universidades americanas, tu estuda 2, 3 anos só para ser advogado, simples, eles chamam de solicitador, e depois você se especializa naquilo que tu subsequentes gosta. naquilo que você gosta. E aí vale a pena. E aí você é muito mais do que um mero assistente, você é realmente um jurisconsulto, digamos assim. Exato. Então tá, Cristina, um grande abraço, muito obrigado pela presença de todos. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Um abraço. Obrigada, tchau.